Em Isaías capítulo 28, versículo 10, nós vamos ver a real forma de estudar a Bíblia, a forma correta de estudar a Bíblia, a qual muitos não estudam dessa forma e por isso não entendem. Veja só. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Veja só, amigos, essa é a forma de estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro que tem preceitos e mais preceitos, regras, tem doutrinas, enfim, a Bíblia ela é uma série de informações que muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender. Mas de que forma nós temos que estudar? Um pouco aqui e um pouco ali, ou seja, a própria Bíblia ela se interpreta sozinha. Ela mesma se explica. Eu não posso pegar um texto isolado e tirar uma conclusão aleatória daquele texto isolado. Eu preciso antes examinar o contexto em que ele está inserido. Eu preciso antes comparar esse texto com outros textos, com outros versículos. Por exemplo, se você não entende um texto que está lá no livro de Mateus, por exemplo, o Evangelho de Mateus, você lê um texto ali e não entendeu. Pode ser que lá em Salmos exista um texto que explique aquele texto e você pode comparar os textos e então chegar a uma conclusão. Lembrando, é claro, sempre de examinar o contexto em que está inserido aquela palavra. Porque o que acontece hoje em dia, inclusive em muitas igrejas, é que alguns pregadores ou pastores líderes, enfim, eles pegam textos isolados da Bíblia e daquele texto isolado eles formam uma doutrina, formam um conceito poderoso, sendo que às vezes não era necessariamente aquilo. Às vezes pode ser que existam coisas que eram específicas para um povo em determinado local. Nós precisamos estudar a palavra um pouco aqui, um pouco ali, com paciência, permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos dirija, para que assim nós venhamos entender de forma correta. E outra coisa, pessoal, eu sei que muitos podem até não acreditar na Bíblia, né? Muitos podem até ignorar os seus ensinamentos, a sua real importância. Mas até mesmo aqueles que não desejam seguir a Bíblia, aqueles que não gostam ou mesmo acham que ela não é relevante, essas pessoas elas não podem negar o impacto que a Bíblia tem na sociedade e que teve ao longo da história também. A gente pode até não aceitar, a gente pode até não querer entender e não querer viver os princípios bíblicos, mas uma coisa não tem como negar: o impacto que a Bíblia teve ao longo da história e continua tendo na sociedade. A Bíblia transforma muitas pessoas. Eu tenho certeza que você conhece histórias de pessoas que antes viviam no mundo da criminalidade, pessoas que viviam no mundo dos vícios, pessoas que viviam vidas completamente arruinadas e que, após terem um encontro com Deus através da sua palavra, a Bíblia, essas pessoas tiveram a vida transformada.